Estamos de volta para mais uma reflexão bíblica com você e hoje é sobre a paciência, né? Estamos falando sobre os frutos do Espírito baseado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, quando ele fala a respeito dos frutos do Espírito. E a paciência é o fruto que vamos produzir hoje na nossa reflexão bíblica. Observa bem aqui o apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4, ele diz que o amor é paciente. O amor é paciente, né? Então está falando da paciência, ou seja, aquele que ama, ele sabe esperar. Não é assim que dizem, né? Aquele que ama sabe esperar. Observa bem, também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o mesmo apóstolo Paulo escreve dizendo: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Ele diz sobre alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar orando, na oração, buscando a Deus. Então, paciente na tribulação. Você ter paciência porque vai passar. Também outra referência é Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago, que foi meio-irmão de Jesus, né? Porque é filho de Maria e de José. E Jesus foi apenas filho de Maria, né? O ventre de Maria, mas era filho de Deus. Então, Tiago foi irmão de Jesus e ele escreveu o seguinte: Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pela chuva do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Aqui Tiago usa a figura de linguagem do trabalhador braçal, do homem da roça, do homem do campo, que ele então trabalha, que ele diz o seguinte: ele veja como o lavrador ele tem paciência, pois ele prepara o terreno, planta o terreno, né? E ele tem esperança, tem paciência de que no tempo certo a sua terra vai dar colheitas abundantes ali, coisas preciosas, pois ele plantou, ele cultivou, ele preparou a terra, colocou a semente, uma boa semente, e agora a parte de Deus é que Deus vai fazer, que faz com que a semente brote, cresça e produza uma excelente colheita. Então, Tiago diz: tenham paciência. Assim como o lavrador tem paciência em esperar os frutos, também precisamos ter paciência. Aqui ele fala em relação à volta do Senhor Jesus, mas podemos aplicar esse termo em todos os aspectos da nossa vida, né? Saber ter paciência e esperar as coisas acontecer no seu devido tempo. A paciência é esperar com serenidade, com calma, com tranquilidade. Essa expressão aqui, serenidade, ela pode também ser traduzida como a capacidade de viver em paz com os problemas não resolvidos. Ou seja, eu estou vivendo em paz, eu posso viver em paz, viver tranquilo, mesmo tendo situações para resolver. Então, paciência é esperar. Esperar com serenidade, sem desespero, não é? sem angústia, é esperar o momento certo. E a paciência nos ajuda também a aceitar os processos de Deus, confiando que cada etapa tem o seu propósito. Ou seja, cada situação da nossa vida, cada etapa que estamos vivendo na nossa vida, ela tem uma razão de ser. E isso serve para o nosso crescimento como pessoa. Tá? Muito bem. Em vez de reagir com frustração a uma determinada situação, que tal pensar bem, né? Que tal pensar antes de responder? Que tal pensar antes de tomar alguma atitude inesperada? Então, ser paciente é esperar o momento certo para que você resolva as coisas sem conflitos, sem problemas e que venha causar mais problema para você. Observe o exemplo de Jó. Jó foi um dos homens talvez que mais esperou, né, e soube esperar. Ele foi provado por Deus numa aposta, entre aspas, entre Deus e Satanás. E então ele passou por tudo que ele passou, o sofrimento que ele passou,
mas ele soube esperar, ele soube permanecer firme na sua fé, como ele mesmo dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, quando nós temos esta paciência e sabemos esperar, Deus muda a nossa história. Jó viveu todo esse período de sofrimento, mas lá na frente, no fim da sua vida, depois que ele enfrentou e passou por esse turbilhão de problemas que ele enfrentou, Deus o recompensou, dando em dobro tudo quanto ele havia perdido: família, bens, seu reconhecimento, tudo que ele havia perdido, Deus lhe concedeu o dobro de tudo que ele perdeu. Porque ele soube esperar, confiar em Deus, e ele não murmurou, não reclamou, não amaldiçoou a sua vida. Ele entendeu que tudo tinha um propósito e Deus sabia o que estava fazendo. Meu amado irmão, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia aqui, obrigado por você estar com a gente nessas pequenas reflexões. E continua aqui com a gente, continue ouvindo, vendo, compartilhando, né? É sempre muito bom ter você aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.